Bastidores da Paz, autoconhecimento e transformação. Uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Psicologia transpessoal e a superação do medo de morrer. Esse é o tema de hoje. Sensibilidade é a palavra que marca a nossa conversa com Riano Gomes. Psiquiatra atuante por décadas, experimentou por meio da psicologia transpessoal uma mudança profunda em sua vida e em seu corpo. Não deixe de ouvir esse bate-papo que chega às profundezas da alma. Olá, gente bonita e do bem. Estamos com mais um episódio de Bastidores da Paz. Hoje com um psiquiatra, amigo, aprendiz da Unipaz Goiás. Nossa conversa promete e vai longe. Fica com a gente. Bem-vindo, doutor Riano. Para nós é uma alegria você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite. E vamos ter aqui uma conversa super bacana hoje. E para vocês conhecerem, então, o doutor Riano Andrade Gomes é médico especializado em medicina do trabalho e psiquiatria, formado pela Universidade de Brasília na questão da medicina do trabalho e em psiquiatria, ele estudou nas Faculdades Integradas do Norte de Minas. Atualmente trabalha como médico legista da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, médico do trabalho na empresa Kraft Heinz e psiquiatra em consultório particular. E nesse momento, aqui a gente conversa, sobretudo, com o nosso eterno aprendiz, porque o Dr. Riano esteve conosco no curso de Psicologia Transpessoal. É uma alegria você estar aqui. É uma alegria também para mim. Muito bom dia a todos. Bom dia, Riano. Olha só, nós combinamos hoje, eu, rosa, pink. Rosa. Então, foi a gente que combinou nos bastidores. A gente combinou sem combinar, né? Sim. Bem-vindo, então, Riano, nessa nossa conversa bem legal. Então, nós queremos começar sabendo, Riano, e é o Riano mesmo, né? Como foi a sua decisão pela medicina? O que mais te tocou até lá, até aqui onde você esteve? Conte para nós um pouco aí da sua jornada. Bom, gente, eu sempre fui uma criança muito doente, né? Eu tinha asma e a asma era uma asma muito grave, uma asma que, quando eu era pequeno, eu vivia sempre tendo crises e uma pneumonia atrás da outra, porque quando a asma ela é muito mal controlada, você tem propensão a ter infecções, né, e tudo mais. E eu era uma criança assim, eu era uma criança que eu brincava, como outras crianças e tudo mais, mas eu tinha um período da minha vida que eu ficava internado em hospital, né? E aí eu era uma criança muito curiosa, né? Então, sempre quando eu ficava internado em hospital, assim que eu dava uma melhoradinha, eu procurava andar pelos hospitais, pelos corredores, saber como é que funcionava tudo. Eu sempre tive uma fascinação de como é a organização de um hospital, de como é como é que um hospital se coloca, como as pessoas trabalham lá e tudo mais. E eu realmente tive, desde pequeno, essa fascinação, né? Sempre achava uma coisa de um outro mundo, né? A criança via aquilo com outros olhos. Era um ambiente um pouco diferente da escola, um pouco diferente da casa, né? Então, era uma coisa assim. Gente, que interessante! Então, me diz que você se tornou médico porque você viveu parte de sua vida internado por causa de uma asma. Eu vivi partes da minha vida, não foi só uma parte da minha vida. Dentro da minha infância, eu acho que 60% da minha infância eu passei em hospital. Uau! E é muito interessante, porque ao invés de você ter isso como uma referência negativa, muito pelo contrário, né? É tão fascinante o ser humano. Você fez disso um trunfo, né? Para que você, então, conquistasse aquele lugar. Nossa, incrível, Riano. Eu já passei, assim, coisa de
um mês internado, 2 meses internado, você está entendendo? Por conta de complicações pulmonares, cardiorrespiratórias, né? E isso é uma coisa que me sempre foi muito presente na minha vida, né? Sabe? É engraçado, porque aí o que acontece? Eu tinha um tio, era irmão do meu pai, e ele era esses vendedor, viajante, né? E eu morava em Brasília na época, e quando ele parava em Brasília, ele me dava uns livros, uns livrinhos sobre medicina e saúde, mas livros de medicina para leigos, né? E aí eu ficava muito tempo em casa. Teve uma vez que eu fiquei muito tempo em casa por conta de uma pneumonia, e eu ficava lendo os livros e achava bom e tudo mais, certo? E eu queria, assim, antigamente eu dizia que eu queria ser médico para poder curar a asma que eu tinha, né? A minha asma. E Riano, o que veio primeiro, né? O doutor Riano, veio primeiro o médico do trabalho ou veio primeiro o legista? Qual foi Não, a sua... não. Na verdade, veio tudo junto, né? Veio tudo de uma coisa só, porque as escolhas, às vezes a gente tem algumas escolhas na vida, né? Que não são, muitas das vezes, aquelas escolhas que a gente gostaria de ter, né? Não que eu não goste da medicina do trabalho, eu adoro, é uma coisa que você pode mexer com pessoas, com gente, né? E com tudo. Eu acredito que o que aconteceu, logo depois de eu me formar, eu me casei. Me casei muito cedo, me casei com 25 anos, né? Uau! Eu até tinha esquecido de falar isso. Eu estava fazendo uma especialização em geriatria na UNB, quando eu me casei, né? E aí eu basicamente me casei, a moça com quem eu me casei tinha 2 filhos, né? E eu tive que trabalhar, sabe? Ganhar o pão, né? E aí, então, primeiramente, eu fiz o curso de especialização em medicina do trabalho, né? E depois fiz o curso, e depois eu fiz o concurso para médico legista aqui do estado de Goiás, e passei, logo um ano depois que eu fiz a minha especialização, né? Então, veio tudo junto. E, na época, eu morava em Brasília, e teve a oportunidade de eu ir para o interior, para trabalhar em São Simão, né, aqui no sul de Goiás, né, divisa com Minas, né? E lá em São Simão eu trabalhava na prefeitura, trabalhava nas empresas ali, né? Lá tem usinas de álcool e açúcar, e também tinha o núcleo de um Instituto Médico Legal em Quirinópolis, que é uma cidade que fica a 80 quilômetros de São Simão, que eu trabalhava lá também. Fiquei muitos anos no interior do estado, muito tempo mesmo. E Riano, em meio a tudo isso, como que surgiu a Unipaz na sua trajetória profissional? Mas então é o seguinte, só um minutinho, por favor. Eu nos bastidores, o Riano já está nos falando, claro, né, de como ele se construiu médico, como foi interessante, né, essa vida de viver um ambiente que traz uma inspiração, né? Então, nos bastidores, continuando ainda, eu posso falar com o Riano e perguntar a ele, eu posso dizer que a sua vida foi muito doida, ou é muito doida, é muito louca? Você é um ser que fez muitas peripécias, ou é um ser que veio na linearidade? Me parece que não, né? Não, a minha vida foi bem louca, viu? Conta, conta uma, assim, alguma coisa, assim, muito doida, muito louca, assim, tipo, nossa, ninguém fez o que eu fiz. Olha, eu já tive uma experiência de quase morte. Opa! Uau! Conta pra gente, curiosidade.
Eu era uma pessoa que eu dirigia muito imprudentemente. Eu era muito ansioso e eu trabalhava em muitos lugares em Brasília, sabe? Ai, me desculpe, eu tenho que rir, porque eu sou um ser muito ansioso. Eu sou um psiquiatra, mas eu sou um ser muito... Eu era um ser muito ansioso. Eu vou ter que rir, Viana, desculpa. Eu vou ter que dar uma gargalhada aqui. Tá, mas continua a história, vai. Eu era uma pessoa muito, mas muito ansiosa, né? Porque que a psiquiatria na minha vida, ela veio depois de um trabalho que eu fiz, até mesmo como forma de poder me enxergar melhor, entendeu? Opa, então aí entra a historinha da pergunta que a Hélida acabou de fazer para você, né? Então, a minha vida louca, eu era um ser muito doidinho, mas e aí então entrou a Unipaz. Então vamos fazer o gancho e vamos... Não, vamos fazer um gancho. Deixa eu só contar a história, né? Conta. Eu era uma pessoa que eu dirigia muito imprudentemente, porque eu trabalhava em Brasília, trabalhava no entorno do Distrito Federal, ia de um hospital para o outro, de um plantão para o outro, né? E eu sempre pegava o carro e dirigia de uma forma meio que imprudente, né? E na época eu tinha um Tempra turbo, não sei quantos cavalos de potência. Era um boy. Está falando de que ano isso? Está falando da década do quê? Estou falando de 2002. 2002, sim, turbinado, carrão, andando... Na época era um carrão, né? Era Nossa, carrão. 175 cavalos de potência, fazia de 0 a 100 em 8 segundos, né? Então... Poderoso. E assim... E eu fui entrar numa estrada de chão para ir para uma chácara, né? Eu estava indo para uma chácara, e eu entrei nessa estrada de chão e passei lotado, entrei em alta velocidade e não consegui controlar o carro, tive um capotamento feio, né? Muito feio, sabe? E fiquei muito tempo preso no carro, de cabeça para baixo, até que alguém achasse lá naquela estrada vicinal que eu estava indo. Foi difícil, fui resgatado pelo Corpo de Bombeiros, e aí eu não me lembro mais de nada, eu só me lembro depois que eu estava no hospital de base do Distrito Federal, né? Estava na unidade de terapia intensiva, eu acordei. Mas, assim, quando eu estava indo na ambulância, e minha esposa estava comigo, conseguiram contactá-la, ela também foi até o local, porque, na verdade, nesse dia eu estava de folga, né? E ela estava, inclusive, até nessa chácara, né? Eu tinha saído para a cidade para comprar algumas coisas e voltei. Quando eu voltei, eu tive esse capotamento. E aí, então, ela conta, e o Corpo de Bombeiros também contam, que eu tive uma pequena parada cardiorrespiratória nesse dia, tá? E nessa parada cardiorrespiratória, depois eu fui ver como é que são as experiências de quase morte, e elas realmente batem, né, depois com tudo que eu li, com as coisas que eu senti. Realmente eu senti como se eu estivesse o corpo perdendo as forças, a respiração realmente parando, mas eu senti uma paz muito grande, e dentro dessa paz, realmente passa alguns flashes de acontecimentos da sua vida, mas muito rápido, é uma coisa que eu acho que não foi mais do que 20 segundos, né? E essa questão que todo mundo fala que realmente tem um túnel, é como se você estivesse entrando num sonho, mas um sonho muito real, onde você tem esse túnel e no outro lado, realmente, eu atravessei, eu cheguei a um lugar onde era um lugar extremamente iluminado, como se fosse um gramado, mas era uma coisa um pouco, até, não era uma coisa que tinha um material como se fosse uma grama
era uma coisa que não existia, era um material que não existia, que não era uma planta comum. E tinha realmente uma entidade ali, um ser de luz, né? Que eu consigo identificar as mãos, e ali, eu falei para esse ser que eu não estava preparado para encarar a eternidade. Eu era muito novo, era recém-casado, e eu realmente... Esse ser te compreendeu e disse, sim, eu entendo o que você está dizendo, eu entendo. Né? O que mudou na sua vida com essa experiência? Eu perdi um pouco o medo de morrer. Uhum. Sabe? Sim. Porque eu tinha um medo enorme de morrer. Porque eu fui criado e passei muito parte da minha juventude na igreja evangélica. E dentro da igreja evangélica, a gente tem uma questão seguinte: ou você vai para um paraíso onde Deus te premia com um gozo celestial eterno, né? Você lá cantando, né? Não sei se dança no céu, mas dançando, né? E tal, e, né? Tocando lá um violino, alguma coisa assim, uma harpinha. E o inferno, que é, né, o capeta te espetando a bunda, né? Aquela coisa toda, entende? Né? E aí então eu tinha um enorme medo de morrer, inclusive até porque tu tinha medo de ir para o inferno, né? Era, exatamente. Capeta espetando tua bunda. E, Riano, nessa trajetória toda aí, onde que entra a Unipaz na sua vida? E o que ela provocou em você, né, com a sua passagem? Eu logo depois que eu tive essa experiência de quase morte, né? Eu fiquei um pouco abalado. Entrei num período de depressão. E quando eu entrava em períodos de depressão, a asma piorava. E teve uma época, então, que a minha mãe me levou aí entra a Unipaz na minha vida pela primeira vez. Isso também em 2002, tá? 2002. Eu morava em Brasília, né? Minha mãe morava aqui em Goiânia, e ela estava lá na minha casa, e ouviu de uma vizinha, que era um amigo nosso, que tinha um psicólogo, um xamã em Brasília, que ele podia me ajudar, que era um cara muito bom, que fazia terapia de regressão de vidas passadas, que era uma pessoa, que era um terapeuta muito, muito, e que ajudou muito, né, ela e a família dela, que era o Dr. Cláudio Caparelli. Sim. Um dos fundadores da Unipaz, né, se eu não me engano. Ele foi um facilitador, né, durante muito tempo, uma pessoa super que contribuiu muito aí para o processo. Né? E aí, então, nós fomos lá na Chácara Remanso, atrás desse Cláudio Caparelli, para ver se ele podia dar um jeito na minha asma, né? E nós acabamos fazendo E nesse período, eu conheci não só a Chácara Remanso, cheguei a conhecer também a Unipaz lá em Brasília, né? Entende? A sede de Brasília. Achei muito interessante, né? Cheguei até a conhecer também, assim, meio que de relance, né? O Dr. Roberto Crema, né? Tipo, falar, oi, tudo bem, né? Aquela coisa toda, né? E assim, achei interessante. E ele me ajudou muito, porque ele realmente, a gente fez um tratamento, né? Um tratamento que envolvia também a regressão a vidas passadas, né? Olha. Tinha descoberto que numa vida passada eu tinha sido decapitado. Ele tava... Meu Deus, uau, não é de graça que muito você incrível. tem medo de morrer. Tinha, né?
tinha tanto medo de morrer. E o senhor Cláudio, né? O doutor Cláudio Caparelli, ele ficou comigo um certo tempo até eu me mudar para São Simão. E aí ele falou que poderia realmente a origem dos meus problemas respiratórios poderia parte deles estar presente nessa experiência que eu tive. Essa experiência, sim. E aí quando você chegou aqui na Unipaz, em Goiânia já, deixa eu só fazer um adendo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E fiquei sempre com vontade de fazer aquele curso que é o curso Formação Holística de Base na Unipaz, né? Depois desse tratamento que eu tive com o Cláudio, dessas sessões, né? Sabe? Conheci também a mulher dele, que é uma pessoa maravilhosa, a dona Mirella Faur, né? Sim, Mirella Faur tem um trabalho belíssimo. Conheci ela, né, em Brasília. Uhum. E aí eu fiquei, assim, sempre interessado, mas nunca tinha tido tempo, sabe? Uhum. Trabalhava demais e depois eu fui para o interior de Goiás, né? E aí, em 2019, né? Agora, 2019, recente, no início de 2019, aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Eu tive uma separação, né? Eu me separei, divorciei, após 16 anos de casamento muito conturbado, um relacionamento em parte até abusivo por parte da ex-mulher, sabe? Um casamento onde os últimos 2, 3 anos de casamento eu realmente não estava feliz. Entrei novamente num surto depressivo, fui para terapia, né? Foi mais ou menos um pouco depois que eu terminei psiquiatria, né? Foi um pouco depois que eu tinha terminado. E eu me separei, eu estava numa situação meio que, pessoalmente, não muito boa, né? Eu morava aqui no interior, mas morava em Nerópolis, que é próximo daqui de Goiânia, né? Voltei para a casa da minha mãe, em Goiânia. Estava numa situação muito ruim, e aí, muito ruim, não financeira, mas uma situação emocional ruim, né? Porque o nosso divórcio foi um divórcio um pouco conturbado, teve algumas coisas que não foram muito boas, né? Bom, qualquer divórcio é conturbado, né, Riane? Concordar que tem uns mais, outros menos, mas todos eles têm ali as pimentinhas, umas mais fortes, mais fraquinhas, mas tem, né? Porque relações não é uma coisa muito fácil para ninguém. Isso. E a minha irmã, a Sharina, tinha feito curso, estava terminando, uma coisa assim, eu tinha terminado, acabado de terminar, e aí ela me recomendou, né? Na verdade, ela falou assim, olha, vai para a Unipaz, que eu acho que você vai ajudar bastante. Eu já conhecia a Unipaz, né? E falei, bom, eu acho que eu preciso realmente fazer uma pós em psicologia transpessoal, né? Inclusive porque na curso de psiquiatria a gente vê muito sobre psicologia cognitivo-comportamental e essa coisa também sobre a psicologia analítica, até uma certa parte, psicanálise, né? Eu tive uns professores meus que é psicanalista, e a psicologia transpessoal realmente eu não conhecia. E aí, então, eu resolvi entrar no curso, e foi um curso que me ajudou a me transformar por dentro, por fora, e também me ajudou muito no meu trabalho como médico. Opa, tu sabes, fantástico, deixa eu te contar um segredinho, tá? Eu estou participando da Unipaz aqui desde início de 2020, que eu tenho feito um trabalho mais integrado com a Unipaz. E aí, claro, por influência das companhias, não vou dizer quem, né? Por influência das companhias, eu agora estou me transformando num ser transpessoal.
transpessoal. Né? Fala para ela, Riano, o que isso vai acontecer? Não, eu pedi para ela, me explique o que é isto, psicologia transpessoal. Não, você não pode, não consigo explicar, você tem que viver, você tem que experimentar. E aí, à medida que você foi falando, acho que você encontrou muitas respostas para a sua reação de doença, de asma, né? Como você já falou, né? E realmente a psicologia transpessoal mudou, melhorou, tornou consciente você de muitas coisas? Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa bastante espiritualizada, né? É claro que eu não sou mais aquele cristão evangélico padrão, aquele que crê em todos os dogmas da doutrina, aquela coisa toda, né? Até porque eu tive muitas experiências, não só essas experiências de terapia de regressão, mas como um pouco antes de eu frequentar transpessoal, eu estava frequentando também um grupo aqui em Goiânia, que é um grupo esotérico, a gente está estudando os livros da Barbara Brennan, né? E eu tive muitas experiências de expansão da consciência, né? Então, é muito interessante porque a meditação, aprendi a meditar, é uma coisa que eu não sabia meditar. Descobri que, através da meditação, eu tive acesso a visualizar partes do meu corpo astral que eu não sabia nem que existiam anteriormente, né? Então, o que é transpessoal, né? Transpessoal é tudo aquilo que vai além do indivíduo, do seu comportamento psíquico, do seu comportamento biológico, do seu comportamento social. É aquilo que vai além disso, e a gente só consegue acessar essa transpessoalidade através de experiências de expansão da consciência, a espiritualidade, né? E também a meditação e o autoconhecimento. Uhum. Eu quero te fazer mais uma pergunta do curso. Processos de expansão da consciência. Pode falar. Eu quero te fazer mais uma pergunta e a gente vai partir aqui para o baú de Pandora daqui a pouquinho, mas eu quero ter mais uma pergunta. Qual foi o ponto alto do curso para você, Riano? Foram muitos. Teve um ponto alto? Teve sim. Teve muitos pontos altos, né? Eu acho que o primeiro ponto alto que eu tive foi com relação à questão dos módulos de corporal, né? Nos módulos de corporal, eu vi o tanto que eu tinha uma intimidade muito ruim com o meu corpo, um tanto que eu tinha jogado meu corpo às traças, né? No afã de querer curar o emocional, eu tinha deixado o corpo de lado, né? Quando a gente fazia aquelas automassagens lá na Unipaz, eu via que eu tinha áreas do meu corpo que eram extremamente dolorosas ao toque, né? Passei a ver mais, a olhar mais essa questão da harmonia energética do indivíduo, que eu acho que é importante, né? Não só o corpo aqui de carne, mas o corpo etéreo, astral, a consciência superior, né? Eu acho que tudo isso tem que se harmonizar, né? Aprendi um pouco a olhar para as minhas sombras, que eu acho que é importante, né? E depois disso teve o período da respiração holotrópica, a nossa imersão na respiração holotrópica, que através da respiração holotrópica eu acessei um trauma de infância muito grave, muito sério, né? E que talvez estava até no âmago, porque a coisa começou com a terapia corporal. Eu descobri um tanto que eu tinha nojo do meu próprio corpo, através dos módulos de psicoterapia corporal, né? E depois a respiração holotrópica, ela veio me dar as respostas, acessando um trauma lá dos 4 anos e meio, um abuso sexual. E foi uma coisa que mudou completamente o meu modo de ver o meu corpo, e depois disso eu
depois que eu tive essas experiências nos dias que a gente fez respiração holotrópica, a gente integrou isso com um terapeuta que também tem formação em transpessoal, que é o psicólogo nosso, meu psicólogo pessoal, Dr. Alziro Machado, e nós fizemos um trabalho não só de transpessoal, fizemos um trabalho de constelação, fizemos um trabalho de integração de todas essas experiências. E aí, a partir desse momento, eu passei a me ver com um pouquinho mais de indulgência, ou seja, um pouquinho mais de tolerância. Era uma pessoa que me cobrava muito em termos profissionais, em termos sociais, em termos de ser o melhor filho, de ser o melhor funcionário. Nesse período também, logo depois da holotrópica, eu tive uma pneumonia viral, né, por H1N1, uma pneumonia por influenza, e que piorou de novo o caso da asma. Fiquei afastado por ser grupo de risco para Covid-19, fiquei 8 meses trabalhando em casa, em home office, tá? Atendendo em home office, né? E todas essas experiências me fizeram me tomar um pouco mais de cuidado com o meu corpo. E aí a gente também continuou as nossas reuniões da Unipaz, onde a gente também integrei todas as experiências traumáticas que eu vivi na holotrópica, e inclusive até porque era uma pessoa muito próxima da minha família, que eu gostava muito, então foi um trauma muito grande, e eu passei a olhar para o meu corpo com um pouquinho mais de cuidado. Passei a fazer exercícios físicos. Você se tornou uma pessoa melhor. Eu entendo que você foi às profundezas, meu Deus, com uma experiência quase morte, né? Uma experiência quase morte, não querendo passar por mais lindo e encantador que fosse o outro lado, não, ainda não é hora, né? E aí você vem com todos essas experiências profundas e a busca pela sua própria compreensão, pela sua própria consciência, né? E isso, com certeza, faz com que amplie a sua consciência de humanidade, a sua consciência de espiritualidade, né? Acontece, né? Acontece isso. Sim, aí, toda insegurança, tudo que eu tinha, estavam relacionados, de uma certa forma ou de outra, esses traumas do passado, essa questão não só de outras vidas, como dessa vida, a infância muito complicada, difícil, né? Abusos, doenças, hoje, né? Você hoje consegue enxergar isso e consegue extrair dessas experiências aquilo que te transforma no ser humano que é hoje, uma pessoa que busca a sua felicidade, que busca o seu caminho, e porque você é psiquiatra, e como psiquiatra, é claro que você enxerga no outro também, você projeta coisas no outro e você enxerga o outro de forma diferente, não é isso? Eu enxergo o outro de uma forma o seguinte: muitas vezes o outro nada mais é do que a projeção de si mesmo. E nessas projeções, a habilidade ou a inabilidade em lidar com aspectos os mais variados da vida, desde os aspectos do dia a dia, quanto aspectos emocionais mais profundos, como traumas, como relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, tudo isso, essa habilidade ou essa inabilidade, essa capacidade ou não de enxergar, de uma certa forma você também tem, ou você já teve. Sim. Né? E é muito interessante, é como o outro te ensina a ensinar para o próximo. Que beleza! Mas olha, sabe que existe aqui um ser também ansioso do outro lado ali, né? Que é a Hélida. Então, quando ela fala do a Hélida eu conheço, a Hélida também é bora, estamos aí, olha só. Bora, vamos fazer. Bora, que tá chegando a hora.
Queremos saber aqui, abrir o baú de Pandora para conhecer o Riano por trás do próprio Riano. Queremos conhecer mais. O Riano passou aqui, ó, esse tempo todo só nos bastidores. Cara, ele honrou o nome da nossa conversa, Bastidores da Paz, porque... Bastidores... É bastidor mesmo. Bastidor. É fantástico isso, porque nos bastidores é que a vida, né, ela se fermenta, ela acontece de verdade. Mas também no baú, né, tão desejado e tão querido por Hélida, que nós temos, então, alguma pergunta. Vou tirar uma pergunta aqui. Ok, olha só aqui, ó. Um arrependimento, Riano. Arrependimento, talvez eu ter me casado tão jovem. Uhum. Mas você estava apaixonado? Você estava amando? Muito. Você estava feliz quando casou? Bom, estava feliz, mas acredito eu que também foi um misto de felicidade, mas também com um misto de desejo de sair da casa da minha tia, lá em Brasília, desejo de ser independente, sabe? Talvez isso, né? Mas hoje talvez a única coisa... Hoje não. Hoje eu acho que eu acho que eu me casaria com a idade que eu estou agora, com a maturidade que eu tenho agora, sabe? Não é porque eu não me arrependo em nada do que eu fiz na minha vida, nada. Talvez a única coisa assim que eu poderia ter me arrependido, talvez seja isso, porque eu acho que as pessoas se casam muito jovens. Uhum. Eu acho que aquele menino e aquela menina ali que vão para o altar não sabem de nada da vida, tem que tomar decisões com 18, 19 anos de idade, tem que escolher a profissão que vai seguir, tem que escolher o que vai fazer, entendeu? Mas isso tem idade, eu fico me perguntando se hoje você, então, me diz que estaria pronto para casar, eu preciso ir me ajeitando, me arrumando... Não é que é questão que precisa de ter idade, a questão é que precisa de ter maturidade. Uhum. E a maioria das pessoas com 20 e poucos anos não tem maturidade para encarar um relacionamento conjugal. Não existe isso. Ainda mais nessa sociedade nossa. É claro que há uns 50 anos atrás, quando as pessoas viviam menos e que você tinha que assumir responsabilidades mais cedo, porque as pessoas começavam a trabalhar mais cedo, porque era um outro contexto social, era um outro contexto econômico, era um outro contexto de relacionamentos familiares, né? Um indivíduo que vivia 50, 60 anos, a expectativa de vida de 60 e poucos anos, um cara da minha idade com 43 para 44, era já considerado um senhor, né? Há uns 50, 60 anos atrás. Então, essa questão da maturidade vinha mais cedo. A nossa geração atual, ela está prolongando muito o período de adolescência dela, na minha opinião, sabe? Então, bom, mas agora espera só um pouquinho. Se antes você diz que que se assumia uma vida de muito compromisso muito cedo, agora você está me dizendo que estamos prolongando a nossa adolescência, então não é contraditório, não? Mas eu entendi que a maturidade chega tardia, né? Eu pelo menos entendi o que o Riano disse, assim, nós antes, de forma, vou dizer, sonhadora, assumíamos, né? Os jovens assumiam o sonho de um casamento, sem muita consciência de tudo aquilo que envolvia, né? Assim que eu entendi a sua colocação. Sim, e hoje... Quando eu me casei, eu era uma pessoa cômodo, totalmente... Né? Quando eu me casei, eu era uma pessoa totalmente matura, sem experiência de vida. Eu amadureci na pancada, né? Encarando as responsabilidades da vida como chefe de família muito cedo, né? Mas o que eu acho que hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma geração onde você tem pessoas que são adultos ainda com comportamentos adolescentes, ainda com relacionamentos com seus pais
meio que adolescentes ainda, né? Onde os pais ajudam ou não ajudam de uma certa forma, e que se casam muito cedo, né? A gente hoje tem, poxa, a gente tem essa geração do YouTube, da internet, é inegável que essa adolescência da nossa geração atual está um pouco mais prolongada, sim, sabe? Ano, a gente caminhar aqui, né, para a finalização desse bate-papo, que a gente continuaria aqui por muito tempo. Você contribuiu com uma parte muito, vamos dizer assim, muito rica do ser humano, né? O ser humano mesmo, aquele que tem as suas conquistas e tem também os seus atropelos, né? Como todos nós temos, né? Isso que amadurece, lapida. Então, se você pudesse, Riano, o que você hoje, né? Quando você lê essa frase aqui, se eu pudesse, como que você completa ela? Olha, se eu pudesse... eu não, se eu pudesse, eu estaria hoje, eu faria duas coisas. Primeiramente, eu faria tudo que eu estou fazendo hoje antes. Teria conhecido a Unipaz antes, teria feito teria feito todo o trabalho que eu fiz em prol da minha saúde física antes, sabe? Não sei se a Isaura ela tem uma certa ideia, mas eu emagreci 39 quilos, tá? Uau. Em 1 ano e meio. Nossa! Não, mas espera aí. Então, agora sim que eu vou ter que fazer exatamente esse curso, porque se esse curso me propicia emagrecer 39 quilos. Mas, gente, olha só, cursos da Unipaz, não dá para fazer essa propaganda. Cursos da Unipaz, vou emagrecer 39 quilos. Não dá. Sabe, eu emagreci com saúde, fazendo dieta, fazendo exercícios físicos, mudando uma série de hábitos alimentares. Você mudou aqui, né? Mudei aqui. Mudei a capacidade... Isso, a capacidade de ter autoestima, perto de pessoas que realmente me amam, entendeu? Recebendo amor de todos os lados, né? Recebendo um reconhecimento profissional devido, que durante um certo tempo na minha vida lá no interior eu não tinha, né? E o reconhecimento dos meus pares, inclusive os meus pares que fizeram curso comigo na Unipaz. Então, foi muito importante. Então, essa é a primeira coisa, se eu pudesse. E a segunda coisa, se eu pudesse, era fazer que nem o carinha lá da música do Gilson, né? Que é ter uma casinha branca, um quintal, no meio do mato, entendeu? E se eu pudesse viver ali todos os dias da minha vida, eu viveria. Mas então, assim, que maravilha. Você é um ser romântico? Você ainda é aquele que leva flores, que canta na janela? É isso? Existe isso em você? Sim, existe. Sou sim. Bastante. Muito bem. Uma alegria poder falar com você, Riano. A gente tem aqui que cuidar do tempo, né? Para que toda a estrutura do programa possa ser veiculado aí nos canais, que tem os seus limites também de tempo. Então, eu quero agradecer imensamente a sua confiança de abrir aqui o seu coração, a sua história, a sua vida, né? Contar aqui para nós e para todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ao longo desse período aí que ficar no ar, toda a sua trajetória de transformação, que é muito corajosa, né? Você viveu um processo belíssimo, eu pude acompanhar parte dele, e sou muito grata à vida por proporcionar viver com essa qualidade de consciência que a Unipaz proporciona para todos nós, tá bom? Então, eu te deixo meu abraço e agradeço muito. Eu me apaixono, cuidado, hein, por pessoas que são assim, elas se desnudam, e acho fantástico, Riano, você se desnudar, e se desnudar assim, aquele que me ouve, entenda
aquilo que eu sinto e como eu mudei, como eu me percebo e como hoje eu estou melhor do que ontem. Então, isso torna você uma pessoa assim, que faz com que a gente queira ficar perto, conversando, ouvindo suas histórias, né? Obrigado. Rindo, brincando, entendeu? Então, a palavra realmente que a Elida colocou agora é a palavra coragem. Então, estamos muito felizes de ouvir você, doutor Riano Andrade Gomes, né? Porque por trás dessa palavra doutor, né, sempre existe uma embalagem, né, da forma como os outros nos veem, que é uma forma, às vezes, um pouco distanciada, né? E aqui é o Riano nos bastidores. Isso me deixou muito, muito feliz. Gostaria demais se, no futuro, pudéssemos ter a oportunidade de convidar você novamente para estar conosco, porque temos certeza você tem, assim, muitas histórias para contar, principalmente como na sua profissão, né? na sua carreira, nas suas experiências, para mostrar, para falar àqueles que nos ouvem, né? Um pouco dessa experiência, desse conhecimento que você tem. Agradecer imensamente, Riano, a sua... Nada, eu que agradeço a oportunidade de contar com vocês, né? E também de falar um pouco sobre a minha experiência na Unipaz. A Unipaz faz um trabalho de humanização das relações sociais, e essa humanização ela vem do ponto do autoconhecimento, porque por trás da embalagem do doutor existe também uma tendência à impessoalidade do médico. E engraçado, que é paradoxal, porque o médico ele trata de vidas humanas e trata do sofrimento humano, então é muito paradoxal um profissional de saúde ser impessoal numa hora dessas. Então, e ser distante, sabe? E avisar para todas as pessoas que estão nos ouvindo o seguinte, cuidem de sua saúde mental, cuidem do seu espírito, cuidem da sua consciência, cuidem do seu ser. A gente está enfrentando uma segunda onda da Covid-19, nós vamos, né, se tudo, né, continuar do jeito que está, essa não gestão da epidemia, ou essa má gestão, essa ausência de gestão de epidemia, a gente pode entrar numa terceira onda, e depois dessa terceira onda pode surgir a quarta onda, que é uma verdadeira epidemia de doenças mentais. Então, gente, se cuidem não só do seu corpo, cuidem do seu espírito, da sua consciência, da sua saúde mental, e cuidem também da saúde mental das pessoas que estão próximas de você. E eu acho que a Unipaz, ela vai ter um papel cada vez mais importante nos próximos anos, né, no meio dessa epidemia de doenças mentais que está surgindo e que pode surgir pós-pandemia, viu, gente? Também vejo nessa direção aí, vamos nos cuidar, né, com muita consciência, um dia após o outro, com muita responsabilidade, e eu agradeço, assim, a sua visão desse processo, né, ela coincide muito com o que eu vejo também. Um dia o Pierre Vai disse assim, a Unipaz, a gente vai saber quando o mundo tiver evoluído, quando a Unipaz deixar de ser necessária. Sim. E aí eu vejo, poxa, atualmente ela é mais necessária do que antes. Então, sim. que a gente possa, né, nós todos que trabalhamos aqui, que a gente seja abençoado mesmo para conseguir levar essa história para frente e poder ajudar. E não é ajudar, a palavra ajuda é muito distanciada, mas poder contribuir para que os processos do desenvolvimento humano sejam plenos, inteiros, integrados e que caminhem cada um para o melhor de si mesmo. Daí, então, gente bonita, olha só. Beijo enorme. A gente tem que encerrar. Tá bom, gente. Um abraço grande para todo mundo que ficou conosco nessa conversa maravilhosa com o Riano. Vamos convidá-lo novamente para que ele nos dê estes conselhos, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência. Riano, um abraço grande, Elida, um abraço grande e até o próximo episódio, gente. Beijo enorme. Tchau, tchau.
Bastidores da Paz. Realização Unipaz Goiás.